Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais super apóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém. Pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto. Eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém, em nenhum lugar da Acaia, tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Por que estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. O que estão fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem o trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas, no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco. Mas, se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa que me gabar. De fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco. Já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos. Toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Toleram os que os enganam, os que os tratam com desprezo e os que lhes dão bofetadas. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Mas, se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo?
Mas eu sou um servo melhor do que eles, embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto, por uma abertura da muralha, e assim escapei do governador. O segundo livro dos Reis, capítulo 25. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as 2 muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou na planície de Jericó e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Ali, Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém.
Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. E os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nebuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo que era feito de ouro ou de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as 2 colunas, as carretas e o grande tanque, pois eram pesados demais. As 2 colunas eram iguais, e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no alto que media 1,30 m de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romãs de bronze. Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade, ele levou o oficial que tinha sido o comandante das tropas, 5 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O rei Nabucodonosor da Babilônia colocou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador de Judá, e o encarregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia. Os oficiais e os soldados israelitas que não se haviam entregado souberam disso e foram se encontrar com Gedalias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, da cidade de Netofa, e Jazanias, de Maaca. Gedalias disse a eles: Eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônios. Fiquem morando nesta terra. Trabalhem para o rei da Babilônia. E tudo correrá bem para vocês. Porém, no 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens, atacou Gedalias e o matou. Também matou os israelitas e babilônios que estavam ali com ele. Então todos os israelitas, tanto os mais importantes como os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos babilônios.
no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Abacuque, capítulo 2. Vou subir à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder à minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. De fato, a riqueza engana, e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas. Como o mundo dos mortos, sempre querem mais. Mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles, dizendo: ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhes pertencem. Até quando vão enriquecer obrigando seus devedores a pagarem as dívidas? De repente, vocês, os babilônios, serão os devedores. Aí os seus credores os forçarão a pagar as dívidas, e com juros. Eles vão atacá-los, e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo o que é de vocês. Vocês roubaram as riquezas dos povos de muitos países, e agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Ai de você, Babilônio cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso, você quis se proteger de todo perigo e escapar dos seus inimigos. Mas os seus planos trouxeram vergonha para sua família. E ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes e a madeira das vigas gritam contra você. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiças. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada. E o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso quem fez isso. E a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Ai de você,
pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos os veem nu. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha. Pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira e você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagens, você será humilhado. Você destruiu as árvores dos montes Líbanos e agora será destruído. Você matou os animais e agora vai ficar com medo deles. Isso acontecerá por causa dos crimes e das violências que você cometeu contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Que valor tem um ídolo? Um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem e que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar. Como é que alguém pode confiar num ídolo que ele mesmo fez? Ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, e que ordena a um ídolo de pedra, fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. O Senhor está no seu santo templo. Que todos se calem na sua presença.